Então passou mais uma lei ridícula aí, que é a lei de taxação do Netflix e do Spotify. Deixa eu te explicar essa lei e por que ela não vai funcionar, como vai ser engraçado pra caramba a aplicação disso. Primeiro, essa não é uma lei de taxação do Spotify ou Netflix. Essa é uma lei que obriga municípios a cobrarem um mínimo de impostos de ISS, impostos sobre serviços de qualquer natureza. Qualquer coisa. Ah, o cara tava fazendo um peido artístico. Ah, é um serviço, tem que pagar imposto. Adoro esse nome. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Qualquer coisa vale. A gente não sabe o que fazer, taxa o cara de qualquer jeito. É uma lei que obriga a cidade a cobrar esse imposto, no mínimo 2%, de uma lista de serviços absolutamente enorme. Por que essa lei está sendo passada? Porque os municípios estão quebrados e eles precisam de dinheiro, eles precisam roubar mais dinheiro da população para sustentar uma classe parasita que não trabalha. E isso é mais claro ainda em municípios mais pequenos, onde você tem aquele vereador que ganha 10 mil reais para fazer nada, e tem 12 vereadores numa cidade, que se o cara subir num cavalo, ele anda numa cidade, ele anda a cidade inteira, um vereador só tem 12 não sei pra quê, e sei lá, 90% da arrecadação do município, a arrecadação do roubo do município, vai só para pagar salário de parasita. Isso vai ficar mais claro ainda nessas cidades. Mas cidades estão quebradas, elas precisam de dinheiro, elas precisam roubar dinheiro de algum lugar. Essa lei então sanciona e estrutura como vai ser este roubo. E não é sobre só streaming de vídeo e áudio, é uma lista que eu podia fazer um vídeo de 20 minutos aqui só lendo a lista. Tem lá silvicultura, florestamento, reflorestamento, transporte de sementes, selagem, zincagem, é tipo... trouxe nada. Respirou, pagou imposto. Essa é a lei. E tacaram lá no meio streaming de áudio e vídeo, em parte também para atender a demanda do corporativismo das empresas amiguinhas do Estado que estavam falando, olha, nós aqui somos as empresas de TV a cabo, do raio que parta, a gente não tá gostando dessa concorrência, então vocês podem estragar a vida dos caras lá? Posso, desde que você me pague. Pago, então tá estragada a vida dos caras. É isso. Corporativismo, isso é intervenção estatal na economia, isso não é livre mercado, e o Jair Bolsonaro votou a favor dessa trolha. Então assim, quando alguém falar Jair Bolsonaro é liberal, não, só não, isso aqui é um assunto banal para um liberal. Aumenta imposto e regulamenta mais, sou contra. Qualquer liberal votaria contra isso aqui numa velocidade fantasticamente rápida, porque é um projeto de lei simples. Rouba mais, só. Qualquer liberal devia ser contra isso, Jair Bolsonaro votou a favor, não é liberal. Tá resolvido esse problema. Só colocando esse adendo. Então, e por que essa lei existe? Essa lei existe para acabar com a chamada guerra fiscal, que é quando cidades competem em quem vai cobrar menos imposto para atrair as empresas para a cidade deles. Por quê? Porque elas querem esse dinheiro de impostos e porque elas querem esses empregos. A gente quer melhorar a nossa cidade para depois o prefeito, o vereador poder ir lá e falar nós trouxemos aí 150 empregos, não sei o quê, porque a gente fez esse acordo com a empresa aqui, eles vieram aqui, deram emprego aqui, então vote em mim, certo? Eles querem fazer isso. Só que eles também querem dinheiro. E o problema de competição é que o capitalismo de livre mercado é um sistema que reduz todos os custos para zero e a qualidade ao infinito, e aumenta a qualidade ao infinito. Então competição abaixaria esses impostos, certo? Seria bom para as empresas, seria bom para eu e você, porque nós vamos pagar menos, mas é ruim para essas cidades, para essas classes, não é nem para a cidade, porque eu estou insultando a população. É ruim para essa classe parasítica que domina a estrutura política dessa cidade temporariamente via a farsa da democracia. É ruim para eles, porque eles estão ganhando menos dinheiro, eles querem ganhar mais dinheiro, certo? Qualquer parasita quer maximizar o quanto ele rouba da sua vítima sem matar o seu hóspede, o seu hospedeiro, né? Então é ruim para eles. Então eles fizeram essa lei para obrigar a cidade a cobrar no mínimo 2% de imposto. Porque não pode baixar menos que isso. Tem que roubar no mínimo 2%. Se você roubar, essa lei diz, vamos reestruturar. Essa lei diz que se uma cidade roubar menos que 2% em impostos dessas empresas, a administração dessa cidade estará incorrendo em crime e deve ser retirada da administração e substituída por uma administração que então roube no mínimo 2% desses serviços, senão a sociedade colapsa. Sabe, a gente precisa ter um razoável mínimo de roubo, senão o Brasil vai pro saco. O que seria, sabe, como seria a sociedade civil? Como seria? Seria um colapso total se a gente não tivesse, no mínimo, uma estrutura política roubando 2%. Não 2,5%, não 1,5%, 2%. Gostaria de saber quem fez essa conta. Mas enfim, indo então ao um pouco mais o teor da lei. Essa lei elabora que, então, serviço, por exemplo, Netflix, um streaming de vídeo, tem que pagar imposto. Aí vem a pergunta.
Se eu tenho uma padaria e eu vendo pão, eu pago imposto para a cidade onde uma padaria está. Aonde está o Netflix? Em todos os lugares. Então onde é que eu pago imposto nessa porra? É uma pergunta simples, certo? Pra quem que eu pago imposto? Porque lembra aquela história lá do ICMS entre estados? Tem que pagar metade no estado aqui, metade no estado que vai, e daí tem que... Como que vai funcionar isso? A lei diz, bom, seguinte, na cidade de domicílio desta empresa, então se a Netflix tiver uma sede no Brasil em São Paulo, eles pagam impostos em São Paulo. Ah, mas e se, porque a lei rege, a lei faz uma coisa engraçada, ela passa imposto sobre um serviço de outro país. Se a Netflix não tiver, por exemplo, um serviço, qualquer streaming de vídeo, a Twitch, eles não têm uma sede no Brasil. Bom, a sede é onde? São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Legal, então eles têm que pagar imposto na cidade do tomador do serviço. Então olha que engraçado. O parlamento brasileiro passou uma lei sobre uma empresa de outro país que nunca esteve aqui. Os caras nunca desembarcaram aqui, mas fornecem um serviço. Certo? Se você acessar alguma coisa aqui, digamos, começa um serviço de streaming de luta olímpica do Azerbaijão e os caras cobram $20, você vai lá, compra. Então, agora tem que ser taxado essa empresa lá no Azerbaijão porque você, bandido criminoso, ameaça a sociedade, risco à ordem social, foi lá e comprou o serviço deles. E isso precisa ser pago 2% de imposto. É uma presunção de poder que é muito... estoura a minha cabeça um pouco. Agora vamos ver, porque isso fica mais ridículo. Então o Netflix faz o streaming pro Brasil inteiro. Não tem sede no Brasil. Não sei se tem ou não tem. Digamos que não tem. Então quem que vai... Porque não tá numa cidade brasileira. Vai pagar imposto aonde? Pra São Francisco? Não. Vai pagar imposto pra a cidade tomadora do serviço. Então se eu aqui, Rafael Lima, tô assistindo esse luta olímpica lá do Azerbaijão, a prefeitura de Curitiba vai mandar um boleto de impostos para essa empresa lá no Azerbaijão, cobrando 2% de imposto sobre Agora imagina assim, você trabalha no financeiro do Spotify, ok? E não tem sede no Brasil, você retira sua sede no Brasil para troslar, certo? Fala, demite, todo mundo vai embora. Então, todos os 5 mil municípios do Brasil têm que mandar boletos para a sua empresa, lá nos Estados Unidos, tem que mandar uma cobrança em reais, porque imposto é pago em real, né? Você recebe em dólar, mas tem que ser pago em real. 5 mil cidades, mais de 5 mil cidades, mandam um boleto para você alegando, olha, você tem que pagar imposto aqui. Você olha para eles e fala, não. Não, eu não vou pagar. Ah, então nós vamos fazer... Vocês vão fazer o quê? Vocês mandam 5 mil boletos lá pra Netflix, de 5 mil cidades diferentes, de impostos referentes a serviços da Netflix. A Netflix não paga. Vocês vão fazer o quê? Mandar a polícia na casa das pessoas pra falar, desinstala a Netflix. Fecha. Vai banir a TV Smart. Vai ter que proibir agora os provedores de serviço de internet de fazerem streaming de dados do Netflix, VPN. E vai ter que passar outra lei pra fazer isso, vai ter que ser um caso gigantesco. A Netflix vai lá, trosla, entra com um processinho, você vai ficar 5 anos na justiça pendurado, ninguém vai receber dinheiro nenhum. Pior. Como que essas cidades vão saber se existe um cliente desse serviço na cidade ou não? Vamos dizer assim, existe um serviço de streaming de rap francês que fica situado, que os caras até estão desviando imposto. Eles estão nas Ilhas Caimã, certo? Eles fazem streaming aqui e tem 40 clientes no Brasil. Como que essas prefeituras vão saber, certo? Se essa empresa tem clientes no Brasil ou não e onde? Presumivelmente, eles vão ter que forçar a empresa via ameaça de violência a fornecer uma lista com os seus clientes, ou seja, produzir provas contra ela mesma. Legal. A empresa fala, não. Você vai fazer o quê? Contratar uma equipe de hackers para derrubar a empresa. Certo? Porque a empresa fala, não vou fornecer esses dados. Não, você tem que fornecer os clientes que vocês têm aí nas cidades todas do Brasil para pagarem impostos aí, porque vocês são obrigados. Não, me obrigue. Porque, manda o exército brasileiro desembarcar aqui em São Francisco e entrar no servidor do Spotify e ver os... Vai,
Não, tá convidado, tô esperando. A empresa vai lá e fornece uma lista. Não, nós temos 5 clientes. Não, mas vocês são o Spotify, a gente acha que vocês são muito maiores. A gente acha que não. E a gente tem 5 milhões de clientes pagantes, mas a gente vai dizer que a gente tem 30. Vai lá, Discord. Prove o contrário. Não, então a gente vai ter que fazer uma intimação à justiça americana, pra justiça americana ir lá e... Como é que vai funcionar essa trolha? Como é que vai funcionar essa trolha? E especialmente para serviços menores. Serviços menores que a prefeitura vai ter que então monitorar. Tem que perguntar para as pessoas da cidade: você tá usando algum serviço de streaming aí? Pra gente poder cobrar imposto? É ridículo. É ridículo isso. Porque fora ser uma lei autoritária de roubo, de punição de serviços, só para sustentar uma classe parasita, é um troço que mostra, que revela que quem votou isso, os senadores e deputados que votaram a favor disso, não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Como que vai ser implantado isso? E se os caras não aceitarem? Como é que você vai fazer? E como é que você vai verificar o serviço? Como é que você vai saber quais são, quais não são? E se eu tô assistindo meu Spotify, tô ouvindo aqui meu Spotify e eu tô cruzando linhas entre cidades. É onde você mora. Não, mas eu tava ouvindo na outra cidade. E aí? O serviço estava sendo entregue em outra cidade. Mas você mora em... E se o meu domicílio é no exterior e eu tô viajando no Brasil, sei lá, eu sou um boliviano e eu ouço Spotify, eu viajo pro Brasil e eu tô ouvindo Spotify em São Paulo. Tem que pagar imposto agora? É uma dor de cabeça gigantesca. Ridículo. Enfim, parabéns aos idiotas envolvidos. Salva de uma palma. Tchau, tchau.